Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o principal fundamento, é sobre ele que a igreja é construída, é sobre ele que a igreja é edificada. Então, o objetivo dessas mensagens são as crenças introdutórias e fundamentais da igreja Vivos com Cristo, com o objetivo de tornar um membro ativo dentro do corpo de Cristo, de forma que isso ocorra através da comunhão com Deus e com o corpo. E no final dessas 7 semanas, nós iremos compilar todas essas informações, tudo aquilo que foi pregado, que foi compartilhado, vamos colocar em texto e vamos imprimir um encarte. E esse encarte será entregue para cada membro da igreja, para que cada um tenha esse conteúdo em mãos. E toda pessoa nova que chegar na igreja e que quiser caminhar conosco, ela receberá também esse encarte, para ela saber o que é a Igreja Vivos com Cristo. Então ela receberá esse encarte e também os links dessas mensagens, para que ela possa ouvir. Em 1 Coríntios 3:11, Efésios 2:20, Coríntios foi o anterior. Paulo diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Algumas versões dizem a pedra de esquina. Naquele tempo, o que era pedra angular? Quando eles faziam uma construção de uma casa, de alguma estrutura, eles iam construindo naquele formato de arco, eu até trouxe aqui, essa primeira imagem, e ali em cima eles colocavam uma pedra mais ou menos no formato triangular, e essa pedra trazia a sustentação de toda a estrutura. Se tirasse essa pedra, toda a estrutura caía. Então Paulo diz que Jesus é essa pedra angular, que traz sustentação à igreja. E a pedra de esquina é aquela imagem de embaixo. Quando havia 2 paredes, eles colocavam essa pedra bem na quina, na esquina, para trazer o alinhamento entre as paredes. Então Jesus é aquele que traz a sustentação e o alinhamento da igreja. E é por isso que nós vamos, durante essas 7 semanas, estar falando sobre esses fundamentos. Cristo é o cabeça da igreja, que sustenta toda a casa. Quando Moisés construiu o tabernáculo, ele não fez da cabeça dele. Ele recebeu toda a instrução de Deus, cada detalhe, cada medida, cada material, cada cor, cada modelo do que ele ia criar no tabernáculo, porque tudo apontava para Jesus. Tudo apontava para a obra de Jesus. E ele fez conforme o modelo que Deus mostrou a ele. E assim também somos nós. Nós somos igreja conforme o cabeça, que é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então nós temos que seguir o modelo que é Jesus e aquilo que ele diz. E nessa primeira pregação, essa primeira mensagem dos fundamentos será o Evangelho. Porque o Evangelho é a porta de entrada para todo aquele que crê. Todo aquele que quer conhecer a Deus, caminhar com Jesus, o Evangelho é a porta de entrada. Porque acreditar em Deus, tirando os ateus que não acreditam, todo mundo diz que acredita. Mas o único caminho até Deus é Jesus. Ninguém pode vir a Deus a não ser através de Jesus. E o Evangelho revela Jesus. O Evangelho revela Jesus e a sua justiça. É o primeiro contato do homem pecador. A salvação acontece pelo Evangelho, a libertação do Egito. O pastor pregou nas últimas semanas sobre sair da casa de servidão. E é o Evangelho que permite isso, é o Evangelho que nos proporciona isso. É através do Evangelho que recebemos capacitação para possuirmos nossa herança, para entrar na terra prometida. Então, essa primeira mensagem de hoje será o Evangelho, tanto aqui quanto em Cachoeiro. Durante essa semana, em todos os grupos de unidade, também será o Evangelho. E os grupos de unidades, como o pastor diz, não é célula. Isso é algo que também nós precisamos ter em nosso coração, porque célula tem aquele objetivo de multiplicar. Vai crescendo o número de pessoas, uma célula vira 2, depois 4, mas o objetivo da nossa igreja com esses grupos não é multiplicar, é trazer justamente a unidade,
para que todos estejam crendo na mesma coisa, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa e trazer a comunhão. O que significa o evangelho? Evangelho vem do grego euangelion, que significa boas notícias, que significa boas novas. O evangelho é uma boa notícia a respeito da revelação de Deus em Cristo e de sua boa criação. E é importante saber disso porque o evangelho não é um bom conselho ou um conjunto de bons conselhos, ainda que Jesus seja chamado de conselheiro. Ele é o melhor conselheiro que nós temos para qualquer coisa que nós precisamos resolver, mas o evangelho não é um bom conselho, ele é uma boa notícia. O evangelho não é um conjunto de instruções para ter uma vida melhor, não é um livro de autoajuda. O evangelho não é também um livro motivacional para encontrar a melhor versão de si mesmo. Não é um acessório que a gente coloca na nossa vida, junto com tantas outras filosofias e crenças, a gente acrescenta o evangelho para tentar achar uma melhor versão de si mesmo. Até porque o evangelho diz que nós precisamos, na verdade, é morrer e nascer de novo em Cristo. Nós morremos com Cristo e nascemos de novo com Ele para uma nova vida em Cristo. Então o evangelho é uma boa notícia, mas se ele é uma boa notícia é porque existe uma má notícia. A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A má notícia é que todos nós um dia fomos pecadores, nascemos pecadores, e todo homem nasce pecador. E não há nada que ele faça que ele possa sair desse lugar. Todo homem nasce pecador e por causa do seu pecado é condenado. Sobre ele está a ira de Deus e não há nada que ele faça que ele consiga sair desse lugar. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Não adianta nem mesmo frequentar uma igreja, ter uma religião, ter uma boa moral, fazer as coisas certas. Então essa é a má notícia, que não há nada, é impossível ao homem ser salvo. E a boa notícia é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo fez aquilo que era impossível ao homem. Cristo trouxe a salvação, sendo nós não merecedores. Ele morreu por nós, se fez pecado no nosso lugar e ressuscitou. E nos deu essa nova vida de graça, como um presente. E basta colocarmos a fé nele. E o Evangelho fala sobre isso, sobre a obra. O Evangelho fala sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. O Evangelho conta a história do propósito eterno de Deus sobre a criação, revelado e cumprido na pessoa de Jesus. Evangelho é a história da obra de Deus sobre a criação e tem como revelação a missão de Cristo, que é redimir o mundo. Redimir significa restaurar a criação ao seu estado original. Tanto o homem como toda a criação, porque tudo que Deus fez é bom. O pecado destruiu, mas a obra de Cristo vem redimir, trazer a salvação. E o Evangelho ele vem sendo pregado desde o início. Porque quando se fala Evangelho, alguém pode pensar que é só Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho é todo aquilo que conta a história de Jesus Cristo, que mostra todo o plano dele para a redenção. E em Gálatas 3,8 diz que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, e Abraão creu. Você pode até anotar para conferir depois que não tem ali. Gálatas 3,8. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. E se nós lemos em Gênesis 3,15, quando acontece a queda, Deus vem até Deus, quando ele fala com a serpente, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está falando aqui da obra de Jesus. Deus está pregando o Evangelho para a serpente. É a primeira vez que o Evangelho é pregado. Deus falando com a serpente: esse te ferirá a cabeça. Então o Evangelho ele vem desde Gênesis até Apocalipse. É claro que nós somos o povo da nova aliança. As leis, os rituais da velha aliança não nos diz respeito, mas desde Gênesis tudo aponta para Jesus. Tudo mostra e revela Jesus.
E tudo revela os atributos de Deus. E ainda existem profecias não cumpridas, mesmo no Antigo Testamento, sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus. Não é só Apocalipse, lê o livro de Daniel, Ezequiel, existem muitas profecias ainda sobre a consumação de tudo. Então o Evangelho está desde Gênesis até Apocalipse. Em Romanos 1, 16 e 17, é o nosso texto base dessa mensagem sobre o Evangelho, o fundamento do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então aqui nós temos vários pontos que são básicos do Evangelho, que nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter em nosso coração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o poder de Deus, ele vem do Evangelho. O poder de Deus, nós não precisamos buscar o poder de Deus em um local ou em uma pessoa. O poder de Deus vem do Evangelho. A única forma de buscar o poder de Deus é no Evangelho, se envolvendo com o Evangelho. Ali diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o Evangelho revela a pessoa de Jesus e a sua obra consumada na cruz. É nessa obra que a justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo, pois aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de nos tornarmos a justiça de Deus, ou seja, justos pela fé. Então o Evangelho revela a pessoa de Jesus, a justiça de Deus, aquilo que Ele proporcionou a nós de graça. Por isso que precisamos conhecer o Evangelho. E a justificação, Deus justifica ou declara pecadores justos somente com base na obediência e no mérito do seu Filho Jesus, por meio da fé verdadeira em Cristo, e não por qualquer coisa que fizeram, estão fazendo ou farão. Ou seja, não é nada que nós fazemos, ou que já fizemos, ou que estamos fazendo, ou que ainda faremos. Nós somos justos pela obediência de Cristo. O Evangelho mostra isso, que Jesus obedeceu e por meio da fé recebemos a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 3, de 21 a 26, diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa foi a má notícia que eu falei no início. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora vem a boa notícia, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus nos justificou gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção vem do grego, a palavra é lutron, que literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. Significa reabilitação, libertação, salvação, reparo, resgate. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual foi a manifestação da sua justiça? A salvação. Ele nos trouxe a salvação. Salvação no grego significa soteria, o substantivo, que significa libertação de um perigo eminente, libertação da maldição. E significa também o verbo sozo, que significa livramento, preservação, segurança, cura, livramento da penalidade e salvação eterna. Então, salvação significa tudo isso. Não é simplesmente agora vou para o céu.
Salvação significa a libertação, a cura, o livramento. E tudo isso vem através do Evangelho. E quando cremos no Evangelho, o poder de Deus entra em operação para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É através do Evangelho que vem o poder de Deus para tudo aquilo que precisamos, para termos uma vida separada em Deus, termos uma vida diferente, porque nós nascemos para uma nova vida. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto para o pecado e vivo para Cristo. E o que nos dá condições de viver isso é o Evangelho, é o poder de Deus. O poder de Deus que nos livra do pecado. Nós estamos na graça, mas, como diz Paulo, não usaremos da graça para viver livremente no pecado. Uma vez que somos livres do pecado, agora vivemos em Cristo. E é o poder de Deus que nos faz capaz de ser livre do pecado, para mortificar a nossa carne, para vencer as batalhas e para seguir no nosso propósito. E tudo isso vem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E por isso o Evangelho ele precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado, o Evangelho, para que as pessoas ouçam. Para que nós precisamos ouvir e outras pessoas também precisam ouvir o Evangelho. Precisamos nos relacionar com o Evangelho continuamente. Romanos 10, 13 a 17 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando o Evangelho é pregado, a fé vem. E quando a fé vem, o poder de Deus entra em operação. Então, pela pregação do Evangelho, pelas pessoas ouvirem o Evangelho, é aí que vem a fé. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Tem a versão que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porque eu acredito que a palavra também fala conosco. Quando nós passamos tempo com a palavra, no nosso a sós com Deus, a palavra também fala conosco. E é daí que vem a fé, pela pregação, pelo ouvir o Evangelho. E aí vem o poder de Deus entra em ação. Então nós precisamos continuamente nos relacionarmos com o Evangelho. Ouvir a palavra, participar da igreja local, ouvir as pregações, nos relacionarmos com a Bíblia, o nosso devocional. E temos também a importância de participar dos grupos de unidades, ter o devocional diário, porque hoje nós estamos aqui ouvindo as boas novas, as boas notícias. Mas e o resto da semana? Tantas outras notícias que nós ouvimos e que não são boas. Quantas outras notícias nós estamos ouvindo durante o nosso dia, segunda, terça, quarta? Então nós precisamos ouvir as boas novas continuamente, todos os dias. E quanto mais ouvimos o Evangelho e colocamos a fé nele, mais somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, que nós cresçamos em fé, que sejamos transformados a cada dia. E obedecer ao Evangelho é crer nele. Porque a nossa santificação não vem por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, pela nossa fé. Quando nós cremos no Evangelho, obedecer ao Evangelho é crer nele. E crer é ter total confiança, é ser totalmente convencido por aquilo que ouvimos, é ser totalmente convencido pela obra de Cristo. Crer envolve, em primeiro lugar, aceitar como verdade aquilo que não é demonstrável imediatamente e aceitável pelo simples raciocínio, ou apreciável pelos sentidos, porque o Evangelho é loucura para os homens. Então nós devemos ter fé e aceitar aquilo que Jesus diz
mesmo que a princípio não pareça lógico, mesmo que a princípio a nossa mente não entenda, ou que seja apreciável. E se eu creio no que Jesus diz, eu vou me comportar conforme ele diz. Eu vou fazer o que ele diz, pelo poder do Evangelho. Porque não sou mais eu quem faço, mas é Cristo em mim. Então, quanto mais eu ouço o Evangelho, me envolvo com a palavra, eu sou transformado e o poder me permite fazer o que Jesus diz, me comportar conforme ele diz. Romanos 5,19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, por causa da desobediência de um só, que foi Adão, todos se tornaram pecadores. Agora, pela obediência de um só, que é Cristo, quando colocamos a fé nele, nós nos tornamos justos. E quando eu creio que isso é verdade, eu me torno justo, pela obediência de Cristo. E diz que muitos se tornarão justos, porque existem dois povos, na verdade três, judeus, gentios e a igreja. Os judeus são o povo que Deus escolheu para vir como descendente de Abraão. Eles estavam debaixo da lei de Moisés lá no Monte Sinai. Eles estavam debaixo da velha aliança. Deus fez uma aliança com eles, baseado na lei de Moisés, com toda aquela lei, todas aquelas que eles tinham que cumprir, todos os rituais, e que eles mesmo não conseguiam, e por isso que eles tinham que fazer o sacrifício de animais. A cada ano eles sacrificavam um cordeiro para que os seus pecados fossem perdoados, porque eles mesmos não conseguiam cumprir a aliança. E os gentios eram o povo que não estava debaixo de nenhuma aliança com Deus. Eles não tinham esperança alguma. Eles estavam totalmente sem Deus no mundo. Nós éramos gentios antes de Cristo. Estávamos sem Deus e sem aliança nenhuma. Mas Jesus veio e os judeus e gentios que se converteram a Jesus, ao crerem no Evangelho, formaram um só povo, que é a igreja. A igreja está debaixo da nova aliança, a aliança que veio com Cristo, com a obra da cruz. E tanto os judeus quanto os gentios que se converteram agora são um povo só, que é a igreja. Tanto os judeus e gentios estavam sob a condição do pecado, por causa do pecado do Adão, e somente crendo em Jesus tem a natureza de justiça. Como estava lá no versículo anterior, tanto os judeus e os gentios pecaram, destituídos da glória de Deus, mas pela obra de Jesus foram salvos. E a primeira vez que o evangelho foi pregado aos gentios foi Pedro, em Atos 10, 42 a 47. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A condição para receber remissão de pecados, todo aquele que nele crê. Basta crer nele. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Daí a necessidade de pregar o Evangelho e também de ouvir. O Espírito Santo veio sobre todos, não foi sobre um ou outro. O Espírito Santo veio sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o dom do Espírito Santo? Todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então ali foi a primeira vez que Pedro pregou aos gentios, porque até então a palavra estava vindo somente aos judeus. O evangelho estava sendo pregado somente aos judeus. Mas quando Pedro prega aos gentios, eles também receberam o dom do Espírito Santo, mostrando que o evangelho é para todos, tanto judeus quanto gentios. E todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Paulo diz que nós temos a remissão dos pecados porque cremos nele. E remissão vem do grego aphesis,
que significa livramento da escravidão ou prisão, perdão de pecados permitindo que sejam apagados da memória, como está em Hebreus 10:17. Deus diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. A remissão de pecados significa que nós somos livres da escravidão, livres da prisão, e recebemos o perdão de pecados a ponto que Deus não lembra dos nossos pecados mais. Isso é remissão. E na pregação de Pedro, não houve apelo, nem confissão de pecados. Houve fé no nome de Jesus. Eles ouviram e creram e receberam o perdão de todos os pecados. E imediatamente foram cheios do Espírito Santo. Eles não tiveram que seguir mais leis, não tiveram que seguir uma instrução, agora vai para casa e muda a sua vida. Não, imediatamente eles foram cheios do Espírito Santo, por crer no Evangelho. A esse fato, a palavra diz que Deus concedeu arrependimento para a vida. Em Atos 11:18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. É o texto logo depois daquele, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles glorificaram a Deus porque aos judeus foi concedido o arrependimento. Às vezes as pessoas veem o arrependimento como algo ruim, arrependimento como ficar lamentando um erro, mas aqui diz que eles glorificaram porque Deus deu a eles o arrependimento. Porque arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de propósito, atitudes, mudança de temperamento, de caráter. Isso é arrependimento, é uma mudança de mente, uma mudança de vida. Que nós morremos em Cristo e nascemos de novo. Agora temos um novo propósito, uma nova vida em Cristo, uma nova mente. E Deus nos dá esse arrependimento, essa condição de arrependimento, de mudar o pensamento, mudar o agir. E tudo isso vem pelo poder do Evangelho. E aqui tem uma pergunta: o Evangelho deve ser pregado somente para quem não nasceu de novo? E a resposta é não. Porque às vezes a pessoa acha que o Evangelho, por ser a porta de entrada para aquele que crê, só é pregado para quem não nasceu de novo. Mas todos nós precisamos continuamente ouvir o Evangelho, porque nele se descobre a justiça, de fé em fé. A cada pregação que a justiça de Deus pela fé é revelada, mais poder é liberado e mais transformação é manifesta. Então, quando nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, nós estamos recebendo mais poder de Deus para a nossa transformação pessoal, para que nós possamos crescer na nossa fé. Em 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E lá no versículo base dessa mensagem diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então o que Paulo está dizendo é que a minha palavra veio com base no poder de Deus, para que a sua fé também seja baseada no poder de Deus, que é o Evangelho. É daí que vem o poder de Deus. Em Atos 20, 32, Paulo diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então aqui tem uma orientação de Paulo para que eles pregassem a palavra da graça, o evangelho da graça, a fim de que haja edificação na igreja. É por isso que nós precisamos do evangelho, para trazer essa edificação. E a mensagem central de Paulo, em Atos 13, 38 e 39, diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste evangelho, e por meio dele, do evangelho, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, o evangelho, através do conhecimento do evangelho, vem o poder de Deus.
E aí vem a fé, para que seja justificado de todas as coisas, que não podemos ser justificados pela lei de Moisés. Então, essa é a importância de nós sempre estarmos nos envolvendo com o Evangelho, ouvindo as pregações, não ouvindo qualquer coisa também, porque hoje você abre o YouTube, tem centenas de pregações, mas devemos ouvir aquela palavra onde o fundamento é Cristo. Ele é aquele que traz sustentação e o alinhamento. E nós precisamos ouvir sempre o Evangelho. Então, essa é a mensagem de hoje, que foi a nossa primeira mensagem dos fundamentos. Essa semana, nos grupos de unidades, todos os grupos estarão falando sobre essa mesma mensagem. O próximo domingo, creio que a mensagem é sobre justificação, a princípio, e serão essas 7 semanas. E é importante que todos estejam aqui e participem, tanto no domingo quanto nos grupos de unidade durante a semana, porque é um novo tempo que o Espírito Santo está trazendo para a igreja. O pastor veio pregando e a última palavra ele diz que nós saímos da casa de servidão. Nós estamos agora rumo à nossa herança, a terra prometida. E nós já recebemos a herança, o dom de Cristo, o Espírito Santo. E agora nós temos que crescer e frutificar. E isso é possível apenas se nós tivermos os fundamentos corretos. É para isso que nós estamos fazendo essa série de mensagens, para que todos tenham aqueles fundamentos, o alinhamento, que todos tenham o mesmo pensamento. Amém?